Fala, jovens. Sejam bem-vindos ao Sistema Jurássico do Bancossauro. O quê? Ah, meu Deus do céu! Bitcoin! O que você está fazendo? Meu Deus! Você está destruindo todo o sistema financeiro mundial. Ai, meu Deus! Você está tirando todos os meus dólares de mim. Ah, não! Ah, oh, meu Deus! Eu não acredito que eu estou perdendo. Fala, jovens, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Augusto Bax, sou investidor de criptomoedas há pelo menos 3 anos e hoje a gente vai fazer a continuação da nossa análise técnica de Bitcoin, Litecoin e Cardano, tá? Então, pessoal, ontem eu acreditava que o preço do Bitcoin ele ia bater nos 6.300, 6.200 e ia tocar na linha, tocar nessa resistência para voltar e a 5.400 corrigir, né? Ter uma pequena correção e continuação de alta. Porém, de forma surpreendente, o preço ele já superou, já quebrou aquela que seria a principal resistência ou a resistência mais forte, considerada por praticamente 99% dos analistas gráficos, tá? E analistas fundamentalistas também. Por quê? Porque foi essa faixa de 6.300 ou 6.200, entre 5.800 e 6.200, foi o principal suporte do ano passado. Então, a gente acreditava que da mesma forma como ele foi forte para cair, ele seria forte, né? O preço ia tocar várias vezes nessa linha antes de ele continuar e conseguir romper e subir e terminar talvez o ano aí valendo o Bitcoin valendo 6 mil dólares até 10 mil dólares por unidade. Porém, a gente errou bonito, a gente errou rude. E o que acontece? Eu venho falhando com vocês no seguinte aspecto. Eu geralmente coloco um alvo de compra de novos Bitcoins para quem está entrando no mercado, comprar Bitcoins quando tem uma correção. Porém, nos vídeos anteriores eu até colocava 2 alvos. O alvo caso o Bitcoin subisse, para comprar mais Bitcoins e continuar sendo uma alta. E o alvo de correção, caso o Bitcoin caísse e tivesse uma correção e seria um melhor momento de entrada. Então vamos lá. A gente está em qual tendência? Vamos pegar bem do básico mesmo, tá? Então qual é a tendência que nós estamos? No longo prazo, tá? O Bitcoin ele sempre sobe. Tá? Numa escala logarítmica, se a gente pegar lá de janeiro de 2015, o Bitcoin ele vem em plena ascensão, ele vem subindo. No ano passado, ele caiu cerca de 84% de queda. Tá? Então ele caiu e era um mercado que a gente chama de mercado urso, porque o urso ataca de cima para baixo. Então o mercado urso ele derruba os preços. Tá? Vou dar uma limpada aqui no gráfico rapidinho, só para a gente conseguir enxergar melhor essas linhas, né, de tendência de longo prazo. Então, no dia 31 de março desse ano, o dia 1º de abril, tá? Foi dia 1º de abril, a gente matou o urso e a gente voltou a uma tendência de alta de longo prazo. E o Bitcoin, geralmente, no histórico dele, qual é o histórico do Bitcoin? Geralmente ele tem 2 anos e meio de alta para 1 ano de correção, 1 ano de queda, e ele vai fazendo isso várias vezes. Então, ele tem o halving, que é a queda de recompensa de mineração. Aí o preço sobe durante 2 anos e meio. Depois ele tende a corrigir, cair por 1 ano. E ele vai se repetindo esse ciclo aí vicioso e vai continuando o efeito de deflação do ativo, uma vez que ele foi criado para ser escasso e deflacionário, tá? Ou seja, ao longo do tempo ele se torna mais escasso e isso faz com que ele se valorize ao longo do tempo. Beleza. Então, entendendo isso, eu hoje coloquei a retração de Fibonacci nova, tá? Visando a próxima resistência mais forte, que seria aí os 7.500 dólares, tá? Então, a próxima resistência, na minha opinião, que o Bitcoin vai dar uma segurada, tá? Vai ser a resistência de 7.500.
E aí tem duas opções. Ou ele vai continuar subindo, ou ele vai continuar caindo. Então, na retração de Fibonacci, ele pode tocar no 7.500, se retrair até o valor de 6.400 e continuar alta. Ou ele pode ter uma retração, um respiro um pouco maior, que seria ali entre 5.800 dólares e 6.000 dólares, continuação de alta, tá? Então, onde seria bons momentos de compra de Bitcoin, tá? Em caso de retração. No caso da retração, para quem está entrando no mercado agora, se a gente pegasse aqui na linha de Fibonacci, o valor de 6.000 dólares, tá? Entre 6.200, 5.800 e 6.200 seria um bom momento de compra, seria um bom alvo para comprar Bitcoins. Caso a partir de hoje, ou essa madrugada, ou amanhã, o Bitcoin caísse, eu compraria aqui para ele continuar subindo, tá? Identificamos que a tendência é de continuação de alta agora. Então matamos o urso, entramos no mercado touro, que ataca de baixo para cima, altas para os próximos 2 anos, tá? Segundo o que foi o passado do Bitcoin. Então, se eu fosse entrar hoje, eu não tivesse nenhum Bitcoin, fosse a primeira vez que eu fosse comprar, ou se eu tivesse alguns Bitcoins e quisesse comprar mais, eu aguardaria então ele ou tocar aqui embaixo no alvo de 6.000 dólares e 5.800 e 6.000 dólares antes de continuação de alta, ou a gente vai colocar agora um alvo de alta, tá? Um alvo que, caso ele se supere de preço, que seria o valor aí de 6.600, aliás, de 7.600, tá? Então, o próximo alvo seria para a continuação de uma alta. Caso eu não tivesse nenhum Bitcoin e quisesse entrar no mercado hoje, eu aguardaria ele continuar subindo mais um pouquinho. Se ele rompesse facilmente, se ele romper facilmente essa linha, ele vai entrar nessa faixa no alvo de 7.600. Eu compraria 7.600 porque provavelmente ele voltaria a tocar no 7.500 e começaria a subir novamente e continuasse uma alta, tá? Então nós temos dois alvos principais hoje para comprar Bitcoins do zero. Ou seria, então, entre 5.800 e 6.000 ou 6.600 e 7.800, tá? Então nessas duas faixas eu aguardaria o preço tocar em um desses pontos para comprar mais Bitcoins e estocar por longo prazo. Detalhe importante, para quem me acompanha, sabe que eu venho falando há 3 semanas de pontos de entrada para compra de Litecoin e Cardano. E justamente das top 10 criptomoedas, elas foram as que mais se valorizaram, tá? Porque elas estavam com os melhores sinais de compra de entrada no mercado. Elas estavam na análise técnica, eles estavam com momentos de pontos de entrada para compra de moedas visando uma alta, continuação de uma alta, tá? Enfim, o importante é, para quem não entende muito do mercado, o importante é, nós estamos em tendência de alta. E tendência de alta, você vai estar lutando a favor, você vai estar nadando a favor da correnteza. Diferente do mercado baixista, onde você tem muito mais chance de perder dinheiro, porque você vai estar nadando contra a correnteza. No mercado de alta, a gente pode fazer um monte de cagada e mesmo assim a gente pode acertar bastante, tá? Então deixa eu colocar aqui, acertar aqui melhor a janela para vocês. E na análise técnica, eu vinha falando ontem que os sinais técnicos estavam apontando, né, contrariedade à direção do preço, ou seja, os topos estavam mais baixos e eles estavam em direção baixista, tá? Ou seja, estavam mostrando sinal ou momento de vender, momento de aguardar para comprar mais Bitcoins ou aguardar uma correção, tá? Porém, agora ele está entrando numa zona de... Ainda ele está mostrando pontos vermelhos aqui no MFI, mostrando que seria um momento de venda, tá? Então, hoje seria um momento de venda, falando no sinal técnico, tá? Tecnicamente falando, para swing trade. Se você não se importa em fazer trade, day trade, swing trade, ou você não tem experiência, não faça. Compra os Bitcoins naqueles alvos, segura por 2 anos e você vai ter resultado melhor até do que quem faz day trade e swing trade. Para quem faz swing trade, pelo menos nos sinais técnicos, eles estão mostrando momento de venda, tá? Só que eu não venderia. O que eu faria? Eu colocaria um stop. Então, eu colocaria um stop caso o preço começasse a corrigir. Então, eu colocaria um stop em 6.400 dólares, tá? Caso o preço começasse a corrigir,
ele venderia automaticamente. Aliás, 5.500 dólares. Então, meu stopzinho seria entre 5.000 e 6.500 dólares, tá? Se ele caísse além disso aqui, eu aguardaria ele chegar nos 6.000 dólares, recompraria e focaria em uma continuação da alta, tá? Então, a gente, para swing trade, a gente tenta fazer sempre elevar o stop, porque caso dê tudo errado, a gente se protege de uma potencial correção maior do ativo. Para ele continuar subindo, ele precisa geralmente corrigir, porque o mercado ele anda em onda, ele nunca anda só subindo ou só caindo, ele sempre faz em onda, então ele tem sempre correções. Só que o importante é você não perder o timing da correção. E para você não fazer a cagada, por exemplo, de vender os seus ativos e ele continuar subindo e você deixar de ter ganho uma continuação de lucro, o ideal é você sempre botar um stopzinho curto, tá? Caso ele comece a corrigir, você vai ser estopado, você vai garantir o seu lucro, aguarda pacientemente o preço cair ou terminar de cair, recompra e assim vai fazendo o swing trade, tá? Vai fazendo compras e vendas parciais, tá? Esse seria uma das formas, tá? Então, porém, pegando aqui a ADA Cardano, tá? Então a ADA Cardano, essa cunha de alta que eu venho falando já faz um bom tempo, tá? Isso aqui, cada candle desse aqui representa uns dias, então eu acho que isso aqui deu quase um mês, ó. Vamos dar uma olhadinha quanto tempo durou a nossa cunha de alta. Durou 36 dias, tá? Então levou 36 dias para finalizar a cunha de alta, ela fechou e agora o preço tende a subir, tá? Então ele criou um candle bem positivo. E eu acredito que agora vai entrar pessoas de forma tardia no mercado que vão comprar e vão continuar esse pumpzinho aqui da moeda, tá? Podendo chegar pelo menos ao valor de 90 centavos de dólar por unidade a Cardano, tá? Então, se você comprou naquele período, naqueles alvos que eu falei que era 0,64 e 0,70, você teria que aguardar pacientemente ele bater os 90 cents de dólar para vender, ou pelo menos para se proteger e colocar um stopzinho para se proteger de uma potencial correção, tá? Se o Bitcoin continuar subindo desse jeito todos os dias, a gente vai parar nos 100 mil dólares até o final do ano. Então dificilmente isso vai acontecer. Então vai chegar um determinado momento que vai ter correção. Não se engane, nesse mercado sempre tem correção de preço, tá? Então, mas você errou ontem, você falou que ia corrigir. Cara, não tem uma bola de cristal. Que tiver uma bola de cristal, e se eu tivesse, eu não falaria pra ninguém, eu ia ser o cara mais trilionário do planeta. Eu ia passar até a Apple, entendeu? Então, ninguém tem uma bola de cristal pra dizer, precisamente, agora não vai corrigir, agora vai continuar subindo, vai explodir e tal. Agora você não é o especialista. Cara, se você quer assertividade, olha meus vídeos de dezembro, vê se eu falei alguma bobagem, se eu errei algum ponto no longo prazo. No longo prazo, para quem estuda bitcoins, praticamente a gente erra muito pouco, tá? A gente erra muito pouco, a menos que aconteça algum problema grave no Bitcoin Core, alguma coisa assim. Mas, do contrário, o Bitcoin ele vai continuar subindo durante 2 anos, isso tu pode ter certeza absoluta, caso ele não tenha nenhum tipo de problema de invasão, de hacker do sistema do Bitcoin Core. Então isso é bem improvável de acontecer, então enquanto isso não acontece, a gente está aproveitando para ganhar os pila e boletar as Lamborghini, tá? Ou as Ferrari. Então vamos dar uma olhadinha no Litecoin também. Vamos pegar o Litecoin aqui, LTC. Não tem como prever tudo, né, cara? Se o cara prevesse tudo, eu seria conhecido como o filho da mãe de Ná. Então, Litecoin é a mesma coisa, né? Litecoin apontando o momento de compra. Aqui tem um rabiscão gigantesco da minha última análise técnica que eu estava fazendo, tá? E ele, continuação de alta, mesma coisa, tá? Então, ele tá a mesma coisa que a Cardano. Entrou num ponto de compra agora. Agora seria um momento ideal de comprar. Porém, tem que cuidar agora que ele tem uma resistência a 100 dólares. Pode ser que ele bata os 100 dólares e não consiga romper. Pode ser que ele rompa e ultrapasse e chegue aos 132 dólares, que seria a sua resistência mais forte, tá? 132 dólares. E poderia vender aqui para fazer um swing trade e tal. Só que daí você tem que saber o seguinte, você tem que determinar quanto do seu portfólio você vai investir para hold, porque o holder sempre ganha muito mais dinheiro do que o swing trader e do que o day trader, pode ter certeza disso. Isso em todos os cenários, todos os mercados financeiros funcionam da mesma forma. O holder sempre tem mais resultados no longo prazo
ele tem 95% de chance de assertividade de ter resultado no longo prazo, em comparação com o swing trader e o day trader, que na maioria das vezes não consegue sobreviver ao mercado, ou que em uma operação a pessoa pode perder todo o seu capital, tá? E outro detalhe importante, não seja ganancioso. Eu estou recebendo mensagem todos os dias de pessoas extremamente gananciosas, onde quando o preço ele sobe, como no caso de hoje, todo mundo fica, meu Deus, vai subir, vou ganhar um dinheiro, vou ficar rico, etc. Só que quando cai, a pessoa se deprime, quer se matar, etc, etc e tal. Então assim, ó, o mercado ele sempre vai andar em alta e embaixo, ele sempre vai ter altos e baixos, sempre vai acontecer, nunca vai só subir, nunca vai só cair, porém você tem que saber qual é a tendência. E hoje eu posso afirmar que, nossa, a tendência do Bitcoin e das altcoins, pelo menos as dos top 10, é de alta no médio e longo prazo, ponto, tá? Se a gente pegar o QEMA, né, eu sempre pego eu vou aqui limpar e vou ativar o QIMA, tá? Se a gente ativar o QEMA aqui, que é um indicador que eu gosto de usar bastante, que são as médias móveis para o longo prazo, você vai perceber o quê? Lembra que eu venho falando, para quem acompanha meus vídeos sabe, que quando a linha roxa ultrapassasse as outras linhas, a gente mudaria a tendência, entraria numa tendência de touro, e esse seria um alvo gigante de compra de hold de longo prazo, tá? Então, a partir daqui, neste momento, nós estamos vivendo uma data histórica no preço do Bitcoin, onde, na minha opinião, a gente só vai subir ao longo dos próximos 2 anos, 24 meses de alta, na minha opinião. Vai ter meses de correção, ou seja, meses de queda? Vai, com certeza absoluta. Porém, no longo prazo, nós estamos em tendência de touro, porque a nossa linha roxa se cruzou com todas as outras linhas das médias móveis, de curto, médio e curtíssimo prazo, tá? De 15 períodos, 30 períodos, 45 períodos e 200 períodos, elas se cruzaram e agora a gente está em tendência altista. Da mesma forma, quando o mercado está em queda, se a linha vermelha está sobre as outras linhas, né? Ela está numa tendência de bear market, tendência do mercado urso, tendência de queda de longo prazo, 1 ano de queda, meio ano de queda, 2 anos de queda, tá? Só que agora a gente acabou de cruzar as linhas e esse é o melhor momento de compra de bitcoins para os próximos anos, tá? Eu venho falando aí nesses meses que esses meses são meses ideais para zona de acumulação. Comprar bitcoins e estocar, compra bitcoins e estoca, compra bitcoins e estoca. Sempre a mesma repetição. Certo, pessoal? E antes de eu terminar, eu espero que você já tenha pego o seu Bitcão, tá? E com o seu Bitcão você vai para a lua. Certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo de análise técnica e análise fundamentalista. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.